Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que, para começar, a gente fizesse uma avaliação dessa vitória do Galo por 1-0 diante da equipe do CSE. Bem, boa noite. Jogo de estreia é sempre difícil, né? Porque tempo de preparação ali bem ajustado, a carga física do treino ainda um pouco no corpo, acaba que isso tem um impacto. A gente enfrentou um time, quero deixar aqui o meu registro, um time muito bem organizado pelo Adriano, mas eu acho que a gente produziu muito bem, eu gostei, saí feliz com o nosso comportamento, a gente criou bastante chance, a gente jogou ao nosso padrão. Obviamente o jogo ele vai te trazendo referências para você ir buscando correções, ajustes, né? O primeiro jogo apenas do ano, mas assim eu fiquei bastante feliz com a nossa tentativa de colocar em prática no jogo tudo aquilo que a gente treinou. Acho que a gente concedeu poucas oportunidades para o adversário, até de contra-ataque. A gente deu uma chance agora no segundo tempo de bola aérea, deveríamos ter feito a transição defensiva de uma forma diferente. Uma falta agora na fase final com o Vaz, que é sempre perigoso. Mas de uma forma geral a gente praticamente não concedeu, a gente fez um jogo seguro defensivamente, que é um grande objetivo que eu tenho como treinador do CRB nessa temporada, trazer essa segurança defensiva sem abrir mão da nossa forma de jogar. Então, assim, foi importante a vitória também e fazer as correções para o próximo jogo. Barroca, boa noite, parabéns pela vitória. Você só com uma semana de trabalho, né? Eu te falava com relação ao CSE na apresentação do teu livro, né? Porque eles tiveram tempo amistoso. Você com uma semana e com as suas alterações você resolve, você vence o jogo. Mas no momento em que não conseguia finalizar, esse é um jogo que aquele treinador sabe, se eu tivesse uma peça aqui individual, ia me ajudar muito no futebol, pelo que apresentou o Adriano por diante da tua equipe. Não, eu acho que foi um jogo assim, ó, se a gente for pegar os detalhes do jogo, foi um jogo que a gente criou de todas as formas, assim, a gente conseguiu criar bastante, a gente chutou bastante fora da área, o Jefferson fez boas defesas, a gente colocou 2 bolas na trave. A gente teve, se não me engano, foram 14 escanteios a 0, assim, um volume muito grande de chegada pelo lado, que foi gerando os escanteios. Hoje eu até priorizei não fazer nada de bola parada indireta pelas condições do campo, então priorizei a batida direta mesmo de duelo. Tivemos bastante chances, eu acho que os jogadores corresponderam, tanto que os que começaram, tentaram, lutaram. Depois, na hora das substituições, eu acho que a gente teve um ganho ali técnico. Pela característica, eu nem estava planejando usar Mikael e Danielzinho o tempo que eu usei, porque eu estou fazendo um planejamento gradativo com alguns jogadores, Hereda, Mikael, Daniel, mas eu acho que a minha responsabilidade é muito grande com relação ao resultado, né, com relação à parte competitiva da equipe. Eu acho que o jogo pediu Daniel e Mikael naquele momento. Então, a gente ficou no segundo tempo com um ataque assim, mais técnico, né? Com Baggio, Daniel, Mikael, jogadores de combinação, jogadores que já se conhecem. E acabou que a gente fez até um gol muito bonito, de uma jogada combinada, de um bom toque de bola. E saio feliz com a vitória realmente. E, obviamente, agora o meu trabalho junto com a comissão técnica é assistir o jogo para fazer as correções para buscar a evolução. Barroca, boa noite. Primeiramente, parabéns pela vitória. Primeira, já começar o estadual com o pé direito. Falar exclusivamente sobre o Christopher. Ele foi eleito nosso craque da partida, né, o primeiro craque do campeonato alagoano, e ele que teve uma evolução desde a temporada de 2025. Né, e hoje ele fez até 2 papéis diferentes ali do que a gente podia esperar. Né, ele que já inicia a partida um pouco mais avançado, como ele fazia na temporada passada, e depois com as trocas, né, durante o jogo, ele acaba ficando um pouco mais recuado. Fala da importância desse atleta, da permanência desse atleta nesse seu modelo de jogo do CRB. Falando do ano passado, o Christopher, ele ocupou o espaço assim, com um mérito muito grande dele, né? Ele chegou ali sem essa expectativa inicial e ele, com o trabalho dele, com o mérito dele, foi ocupando espaço, se tornou uma peça realmente muito importante para o nosso time. Ele, além da parte técnica, é um jogador que taticamente é muito interessante, porque é um jogador que consegue fazer diversas funções dentro do jogo. É um jogador que entende bem o que está se passando no jogo na parte dos espaços. E no primeiro tempo, como você falou,
A gente jogou com Christopher e Pedro Castro lado a lado, porque a gente não tinha um meia de origem no início do jogo. E depois, no segundo tempo, com a entrada de Daniel, o Christopher acabou descendo um pouquinho mais para dar esse equilíbrio junto com o Luizão. Gostei muito também da partida do Luizão. Então, assim, é a construção do time. A gente vai encaixando as peças, dando as oportunidades. Fiquei muito feliz na nossa parte de preparação, eu falei isso naquela minha primeira coletiva. A gente agora está entrando naquela terceira etapa, né? E a nossa segunda etapa foi concluída de uma forma muito, muito boa, porque a gente conseguiu, em pouco tempo, treinar todo mundo muito próximo do limite, sem nenhuma lesão. E a gente estreia com vitória, jogando bem, sem sofrer gols. Obviamente tem uma série de coisas para corrigir, para melhorar, mas aí o jogo ele vai te balizando até para ir tomando as decisões para as próximas partidas, equilibrando carga, ver como é que foi a reação física dos jogadores ao jogo, para que a gente vá tentando acertar na mão nessa parte inicial até chegar em um momento que a gente vai definir o time na sequência. Professor, boa noite, parabéns também pela vitória. Dos 11 iniciais, né, a gente fazendo uma conta rápida, a gente consegue ver que pelo menos 9 estavam presentes, né, no elenco do ano passado. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente a importância disso, justamente também nesse planejamento, né, porque o CRB, diferente de outros clubes do futebol alagoano, né, ele vai ter que acabar se ajustando durante o estadual, diferente de outras equipes que tiveram mais tempo de treino, como o próprio CSE. Né, o que é que significa nessa possibilidade de já ter uma espinha dorsal muito bem montada e o que isso significa também e consegue ser refletido no resultado de hoje? Não, hoje foi muito importante a gente estar numa sequência de trabalho da temporada passada para essa, porque com pouco tempo de preparação a gente tirou muito proveito da nossa coletividade, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem, a gente conseguiu jogar com a bola, a gente jogou a maior parte do tempo no campo do adversário. Nosso time deu pouca chance de transição, porque a gente já está entrosado, jogou perto, e isso é muito importante. Mas como eu falei também naquela minha primeira coletiva, ao mesmo tempo que é muito importante um trabalho de sequência, ele passa a ser desafiador para mim e para os jogadores, porque a gente precisa também entregar coisas diferentes do que a gente entregou na última temporada. Eu tenho conversado muito com eles sobre isso, tanto no aspecto coletivo, que é mais minha responsabilidade, encontrar soluções diferentes para quando acontecerem problemas como aconteceu hoje no jogo, da gente criar muito e não conseguir fazer o gol, como na parte deles também individual, de melhorar os seus rendimentos e buscar crescimento constante para que a gente tenha uma temporada muito boa. Professor, eu lembro que na sua última coletiva, diante do Novo Horizontino, se eu não estiver enganado, você comentou sobre manter o que tinha de bom e ter jogadores mais decisivos. Hoje a gente viu que tudo de bom da temporada passada vimos novamente hoje, mesmo com a parte física abaixo, porém a parte, digamos que ruim, que era o acabamento, permaneceu, que o placar não traduz o que o CRB criou hoje. Como você tenta corrigir isso com praticamente as mesmas peças do ataque do time titular, pelo menos? Eu acho realmente que hoje, assim, pelo fato de ser o primeiro jogo da temporada, é até difícil para que eu cobre um padrão de excelência de definição, até porque, eu vou ser bem sincero, uma prática que eu tive nesse período de preparação de pré-temporada, eu praticamente não treinei finalização com eles. Porque quando você treina chute em repetição, você coloca a parte muscular em risco. Então eu me preocupei muito em preservar a parte muscular no que diz respeito a chute. Então eu realmente tenho uma responsabilidade nisso, porque preservei eles nos treinos de repetição de chute para preservar a parte muscular, para que essa parte muscular fosse treinada de uma maneira mais analítica pelo Fabrício. Foi uma escolha que eu fiz e acho que foi até bem feita no sentido do planejamento, porque a gente termina a fase de pré-temporada sem nenhuma lesão. Hoje tiveram algumas defesas importantes do Jefferson, assim, mérito grande dele, e alguns lances que a gente deveria realmente ter aproveitado a oportunidade. Meu papel é ir jogo a jogo e cobrando, vendo o que a gente precisa melhorar. Você falou bem, no ano passado a gente liderou diversos índices coletivos de aspecto ofensivo, claramente na Série B. A gente foi a melhor equipe da Série B no aspecto ofensivo. Em alguns momentos nos faltou capacidade de definição e em alguns momentos nos faltou critério para definir. E critério para definir também passa pelo meu trabalho, que é dar referências para que a gente possa definir de uma forma melhor, né? Então eu estou muito atento a isso.
eu estou exigindo muito da comissão técnica para que a gente, dentro do nosso trabalho, também encontre formas de ajudar os jogadores a buscar uma definição melhor para esse volume grande que a gente teve mais uma vez. Barroca, projetando o próximo jogo, o jogo é contra o Penedense, e o Penedense venceu o jogo dele, né? Também assim como o CRB venceu mesmo para cá, 1-0. Chegando aqui, o jogo também no estádio Repelé, como foi com o CSE, você acha porque a tua equipe criou, o maior volume de jogo foi do CRB, posse de bola, tudo foi do CRB, os números, mas o CRB só ficou com 1-0. O Penedense vindo de vitória, já projetando, você acha que quando a equipe sai para o jogo, isso facilita mais para o teu grupo, com a tua avaliação? Não, eu acho que hoje o que aconteceu é que assim, a gente conseguiu criar bastante e a gente enfrentou um time muito bem organizado. Eu achei a equipe do CSE bem organizada defensivamente, uma equipe com bons jogadores, uma equipe com uma ideia muito clara. A gente já tinha estudado a equipe deles anteriormente, sabia que seria um jogo de muita perseguição e que traria um pouco de dificuldade para a gente nesse sentido. A própria característica do campo tirou um pouco uma coisa que a gente tem muito boa, que é a velocidade da troca de passe para encontrar espaço vazio. E eu acho que a gente acabou perdendo um pouquinho isso pela característica do campo. A gente muitas vezes teve que usar 2, 3 toques na bola para poder acelerar. Mas isso não justifica, a gente tem que fazer a nossa parte, tentar crescer no trabalho. Não tenho a menor dúvida que vai ser um jogo duro de novo, como sempre é, jogo de início de estadual. Espero que a gente faça também uma boa partida e busque a vitória na próxima partida. Só corrigindo com relação ao adversário, é o Muricy, né, que perdeu para o Asa hoje. Explicando, professor. Professor, a gente tinha falado até na primeira coletiva, né, na coletiva de lançamento, sobre o campeonato alagoano, sua primeira vez disputando a competição, e é um campeonato de tiro curto, né, um campeonato que é muito rápido, os jogos, e eles têm um intervalo também entre uma partida e outra, que é um intervalo curto quando a gente fala de preparação. E a gente viu que no jogo de hoje a gente não sentiu o peso físico do CRB, que para muitos poderia ser uma preocupação, né, até durante a transmissão foi comentado que parecia que era o CRB que tinha tido um mês, 2 de pré-temporada, porque a gente não viu esse físico afetar como aconteceu com a equipe do CSE. Visando que agora o CRB fez esse bom jogo, garantiu essa vitória e traz essa tranquilidade, mas já sabe que no meio da semana que vem vai ter outro jogo e acaba que todo jogo no Campeonato Alagoano ele tem essa importância pela rapidez que o campeonato se passa. Como é que está essa organização para que o CRB continue, que os atletas continuem mostrando dentro de campo que não sentiu físico e que mesmo com a pré-temporada mais curta, está conseguindo realizar esse bom trabalho? Eu acho que a gente tem um dever de casa agora, quando eu falo a gente, comissão técnica, de estudar o que aconteceu no jogo, analisar os números físicos, analisar os jogadores que não começaram a partida, que depois da partida treinaram duro ali com o Fabrício, que é o preparador, para que a gente também ganhasse o dia de hoje para os jogadores que entraram menos. Para fazer boas escolhas de quem inicia na próxima partida e continuar com a evolução. Isso é um trabalho realmente meu e da comissão técnica, pegar tudo o que aconteceu, fazer uma análise e tomar boas decisões para que a gente escolha os melhores jogadores para a próxima partida e não perca o crescimento que a gente está buscando dentro da competição. A ideia é ir buscando crescimento de rendimento, de coletividade e cada vez mais tirando a individualidade dos jogadores no nível melhor conforme os jogos vão passando e eles vão voltando ao seu ritmo para que a gente cresça na competição, principalmente até chegar na fase decisiva.